Seja muito bem-vinda. Nosso terceiro dia da nossa live com propósito. Nosso jejum com propósito. Falei errado, nossa live com propósito. Nosso jejum com propósito. Se você não está participando, você pode assistir. Você pode estar aqui pela primeira vez. Tenho certeza que Jesus vai falar com você, vai trazer recados para você. Então é só se manter aqui que a gente já vai começar. Bom dia, bom dia. Tá sendo maravilhoso. Ó, a Amanda falou que tá chegando hoje. Oi, oi. Oi, Jenny. Oi, Mi. Oi, Paula. Enquanto vocês vão entrando, deixa eu só pegar um negócio aqui rapidinho. Um segundo, peraí. Bom dia. Fiz uma marcação aqui de sombra e deu uma manchadinha. Mas aí vocês não ficam olhando, não. A maquiagem tá lá no outro quarto. Aqui tá no escritório. Deixa eu só ver uma coisa. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. A minha Bíblia, ela tem vários post-it. São orações que eu faço, né? Por pessoas, por... Ai, tô com receio de rasgar, peraí. Ai, que lindo. Olha aqui que eu acabei de achar, peraí. Vou tentar tirar, vai rasgar. Não, peraí. Dia 15 de setembro de 2023. Eu coloquei assim, vou botar aqui, oro pelo alemão. Não tinha nada acontecendo com ele, eu só orava por ele, pra quem não sabe, alemão era o meu personal. E eu orava por ele, pra ele poder retornar ao caminho do Senhor, pra que ele já era muito cristão e ele tinha se afastado. E aí eu orava, né? A gente treinava e várias vezes depois do treino eu orava com ele. E aí eu colocava na minha Bíblia. Então eu falava, Deus, que ele possa voltar aos seus caminhos 2023. E aí um desses jejuns que eu fazia com vocês, eu vou falar, eu vou chorar. 2023, a gente tá em 2025. Em um desses jejuns que eu fazia com vocês, ele começou a fazer. Só que ele não me falou o que ele tava fazendo. Então eu sempre divulgava aqui no Instagram, né? E aí ele começou a fazer e eu não lembro exatamente os detalhes. Eu acho que ele comia salada, ele comia alguma coisa assim, enfim. Ele faleceu dormindo. E do lado da cama dele tava uma Bíblia aberta. Não tem um dia que eu não lembre dele. Amava muito. Era um grande amigo. Eu treinava com ele presencial. E aí vim pra cá, eu fazia online. E eu prometi que eu iria treinar. Que ele falava, você tem que treinar, você tem que treinar. Eu falei que eu nunca mais ia parar. Eu nunca mais parei. Enfim. Nasceu a Academia do Jejum nesse meio tempo. Ele com certeza estaria dando aula de treino para vocês. E Jesus fez como tinha que fazer. Mas eu já intercedia pela vida dele sem nem fazer ideia. A gente mal começou a live. Deixa eu pegar um papel ali, senão eu vou ficar toda derretida. Ai, Deus. E então assim, não ignore as direções de Deus, não ignore as pessoas que Ele coloca no seu coração para você orar. Não ache que é coisa da sua cabeça. Você às vezes está intercedendo por pessoas que você nem imagina pelo que ela vai passar daqui a um tempo. Eu lembro que
eu vivia orando a Deus. Eu falava, Deus... Às vezes a gente quer medir a nossa fé, e presta atenção com isso. Às vezes a gente quer medir a nossa fé pelo nível... Às vezes a gente quer medir a fé do outro pelo nível da nossa fé. Às vezes a gente quer medir a entrega do outro a Deus pelo nível da nossa entrega. E isso é muito perigoso, isso é o maior erro que a gente pode cometer. Porque a gente quer medir o outro através da nossa medida. E não funciona assim. O reino de Deus não funciona assim. E eu lembro que eu orava muito, eu falava assim, Deus, faz Rodrigo viver uma experiência com o Senhor. Deus, por favor, faz Rodrigo, meu marido, viver uma experiência com o Senhor. Eu implorava, eu escrevia. Provavelmente se eu vier buscar aqui, eu vou encontrar. Enfim, tem muita coisa aqui. Deixa eu deixar isso aqui do lado. E aí, eu lembro que em agosto... agosto, setembro. Em agosto de 2023, ano passado, eu tinha feito uma abertura da turma da Academia do Jejum e tinha sido incrível, assim. Até então tinha sido a maior turma que a gente já tinha tido na vida inteira, assim. De tudo que a gente fez, nunca vi nada igual o número de alunos. Era muita gente, milhares e milhares e milhares, e não parava de entrar, e não parava de entrar. E automaticamente, quando você tem milhares de alunos, você tem um faturamento muito alto. São milhões de reais entrando. Só que isso, depois que eu tive encontro com Jesus, eu não olho para o faturamento, eu sempre olho para a quantidade de vidas transformadas. E eu achei que eu nunca seria capaz de chegar nesse ponto. Olhar para o número de vidas transformadas. Eu ficava feliz com as pessoas que estavam sendo transformadas, mas eu olhava, meu Deus, entrou tanto, meu Deus. Então eu sempre deixo para saber o número de alunos no final. Depois que a gente já fecha as vendas, que ninguém mais pode entrar. E aí eu lembro que eu tinha ficado muito surpresa, que eu tava vendo a promessa de Deus se cumprindo, porque quando ele pediu para poder entregar o Midas e voltar para minha casa, ele falava que era para eu confiar. Que ele, para quem não sabe, Deus me pediu para parar de trabalhar durante 2 anos, sem poder ganhar dinheiro e tal. E ele vinha com a promessa de que o que ele ia fazer, olhos nenhum teriam visto e ninguém poderia dizer que foi mãos humanas. Porque o que ele ia fazer era impossível alguém dizer que era capaz de acontecer. Então, Deus, ele falava, ele me entregava palavras, isso dentro do meu espírito, comigo, orando, em tempo de oração, ele falava, fique tranquila. Só que, Beth, pensa uma coisa é você ficar tranquila por uma semana, esperar por uma semana, esperar por 2. Agora, você esperar por 2 anos, parece que o tempo não anda. Então, você fica entre a fé e a incerteza. Você fica entre a certeza e a insegurança. Será mesmo? Puxa, o tempo tá passando, eu tô vendo todo mundo fazendo tudo, todo mundo acontecendo, todo mundo trabalhando, e eu não posso fazer nada, eu não posso ganhar dinheiro, eu não posso fazer um movimento. Eu que sempre fui de muito fazer, de muito fazer. E de repente, passa 2 meses, não posso fazer. 3 meses, não posso fazer. 5 meses, não posso fazer. 1 ano, não posso fazer. Mas vivendo uma paz que eu nunca tinha vivido. Você imagina só, você não pode ganhar dinheiro, você não pode trabalhar, você não pode dar movimentos. Você começa a levar seus filhos para a escola, a gente já se dividia, já levava, mas você começa a levar com presença real. Sabe quando você tá de corpo presente? É igual você tá conversando com uma amiga e ela tá mexendo no celular. Eu falo, ó, a hora que você terminar a gente conversa. Eu não consigo conversar com uma pessoa que ela tá mexendo no celular. Ainda que ela fale assim, peraí, só um pouquinho. E pode ir falando. Eu não falo. Eu me sinto não atendida, não ouvida, não consigo. Então eu falo, ó, pode continuar aí, já eu continuo a falar. Então imagina, eu tava vivendo assim. Um acelerar, trabalhando. De repente Deus fala, volta para sua casa. Só que o meu trabalhando também era em casa. Então, para mim, eu contestava algumas vezes. Eu falava, Deus, mas eu sempre tive em casa. Aí, de repente, eu comecei a me ver fazendo um bolo. Aí eu choro. Comecei a me ver fazendo um feijão. Aí eu me via na cozinha fazendo comida para as crianças. Aí uma hora me dava umas irritações, tipo...
Não, isso aqui é perda de tempo. Aí Jesus ia lá e falava, eu estou estabelecendo raízes dentro da sua casa. Eu estou estabelecendo você. Os frutos que estão sendo gerados vão derramar na vida da sua filha, na vida do seu filho. Aí eu voltava, eu me acalmava. Depois eu estava lá fazendo uma coisa, queria fazer um estrogonofe, uma coisa. Mas por que eu tô tão raivosa? Deus, o que está acontecendo? Por que isso está acontecendo? E aí eu ia na raiz, eu ia buscar em Deus. Aí vinha a lembrança. Quantas vezes eu via a mamãe trabalhando muito. E ela tinha que chegar em casa no intervalo de um trabalho. Ela trabalhava em 5 escolas. Ela chegava no intervalo de uma escola para poder vir fazer comida pra gente. Então ela vinha muito agitada, com muita raiva, fazia, socava aquilo ali. E eu fui aprendendo aquilo ali. E Deus falava, eu tô te mostrando como desaprender e como ensinar para sua filha. Hoje a coisa que ele ainda mais ama na vida é cozinhar. O que ela mais gosta de fazer é receitas, é ficar criando, é ficar fazendo coisinhas, fazendo um ovo mexido para ela. Aquilo ali é terapêutico, é uma coisa assim, a menininha de 7 anos, da onde que eu com 7 anos ia estar fazendo? Então Deus falava, eu vou estabelecer raízes em você, que vão gerar frutos, que vai reverberar para o resto da vida dos seus filhos, dos seus netos. E eu me entregava. Mas tinham horas que eu tava fraca. Tinham horas que eu falava assim, mas será? E eu chegava a questionar, será que eu tô doida? E Rodrigo falava assim, minha vida, você tem certeza? Você tem certeza, amor? Eu tenho muita certeza. Só que ao mesmo tempo, em alguns momentos, eu tava, será que eu tô doida? Até que chegou um momento que quanto mais eu busquei Deus, quanto mais eu busquei nele, eu tinha uma convicção que podia vir o Papa aqui pra mim e falar, olha, Deus me mandou esse aqui, te vir aqui para poder te entregar um trabalho X. Eu ia falar, não é. E posso te falar, foram os 2 anos que eu mais recebi propostas financeiras, propostas de trabalho. Então, preste atenção no lugar que você está sendo provado. Na área que você decidiu, eu não vou mais fazer. Eu não vou mais pecar, eu não vou mais errar. Ou então eu ouvi de Deus que é para eu seguir essa direção. Não ache você que o caminho vai ser lindo, leve, lisinho. Não. Vão vir provas, vão vir situações que vão colocar você, o seu caráter, o seu ouvir de Deus em prova. Se você realmente tem fé no Deus que você serve. Então vinham propostas de trabalho, de sociedade, de tudo que você possa imaginar. Que se eu colocasse a mão, que se eu fizesse ali, se eu fosse trabalhar, ia dar resultado financeiro, ia dar muito resultado. Mas Deus não tinha me autorizado. Até que chegou o tempo, Deus fez. Eu tava num dia, só para você ter ideia, eu acho que eu falei isso poucas vezes, como que eu pude entender que era o tempo. Foi um dia, tava no meu quarto, tem um móvelzinho do lado da cama, e tava de dia, devia ser tipo, sei lá, 1 da tarde, uma coisa assim. Eu fiz uma oração muito sincera, eu falei assim, Deus, a gente tá completando 2 anos. Eu tenho feito muita live de oração. Eu fazia todo dia com vocês. Eu falei, eu tô trabalhando mais do que em todas as fases da minha vida. Eu falei assim pra Deus, conversando. Falei, eu tô trabalhando mais do que em todas as fases da minha vida. E eu tô entendendo que o problema sou eu ganhar dinheiro. Porque o Senhor deu uma direção, volte para sua casa, não trabalhe, você não pode ganhar dinheiro. Mas eu tô trabalhando. Por mais que eu não estivesse trabalhando, é um compromisso acordar com vocês. Eu fico atenta, eu tava ali fazendo maquiagem. Amor, são que horas? Eu não posso chegar atrasada com vocês. Então é uma responsabilidade muito grande e muito maior do que, por exemplo, talvez você ir no escritório trabalhar. Porque aqui são milhares de pessoas que estão ao vivo esperando por você. E você vai sem compromisso. Então é uma responsabilidade. Eu falei, Deus, eu já entendi que o problema sou eu ganhar dinheiro. Porque eu tô trabalhando, mas eu não posso ganhar dinheiro. Eu tô fazendo tudo, mas eu não posso ganhar dinheiro. E aí eu falei, eu vou fazer um compromisso com o Senhor. Eu falei assim, eu entrego aqui ao Senhor todo o dinheiro. Eu entrego absolutamente tudo nas tuas mãos. E se eu tiver que viver pro resto da minha vida sem ganhar dinheiro, eu declaro aqui agora, eu tava de joelho no meu quarto, eu declaro que eu aceito. Porque a única coisa que eu não aceito na minha vida é viver longe da sua presença.
A única coisa que eu não quero, e eu de olhos fechados, e eu chorava, eu falava, eu não aceito. Eu não aceito. E eu reforço aqui agora com vocês. Eu falei, eu não aceito viver sem a tua presença. Eu já experimentei de tudo nessa vida. Eu já experimentei de tudo. E eu nunca experimentei de um amor tão grande. Eu nunca experimentei de uma presença tão maravilhosa. De uma presença que me completa. Que mesmo quando tudo não faz sentido, o Senhor faz ter sentido. Então eu não quero fazer nada nessa vida que me tira da sua presença. E eu falei pra ele, Deus, então pode tirar tudo. Só não tira a sua presença. E eu fiz essa oração e foi muito doída fazer essa oração, não foi fácil. Eu tava entregando os pontos, eu tava entregando uma coisa que eu amo fazer, que é trabalhar. Eu amo me ver produtiva, eu amo ver as coisas dando certo. Eu sou ousada, eu gosto de fazer tudo aquilo que o mundo diz que não vai dar certo, tudo aquilo que as pessoas não creem, eu vou na contramão, eu gosto de me reinventar, eu gosto de ser pioneira nas coisas, isso é da minha natureza, eu não faço força para ser assim, isso é meu. E naquele momento eu estava fazendo uma entrega de tudo. Eu falava, Deus, tá nas suas mãos, não precisa mais. Não precisa me dar dinheiro, não precisa me dar oportunidade. Eu aceito viver nessas condições que eu estava vivendo há 2 anos sem poder ganhar dinheiro. E aí, eu fiz essa oração e eu fui, viver a minha vida normal. No outro dia, eu fui treinar. Não, no outro dia eu fui novamente orar em algum momento e eu fiz algo assim. Eu peguei minha Bíblia assim e eu falei, Deus, me dá uma palavra. E eu abri. Ai, perdi o que eu ia... Ah, não, tá aqui. E eu abri a Bíblia assim. E aí tava em 2 Reis, abriu assim, 2 Reis. E falava assim, Joaquim é libertado do cativeiro depois de tantos anos, eu não lembro a quantidade de anos. E a partir do momento em que ele foi libertado, ele passou a comer dos... Eu vou esquecer o nome que fala do que tem no reino lá. Ele começa a comer da melhor comida que tinha lá no reinado. E desde que ele começou a comer da comida, nunca mais faltou provisão para ele. Então Joaquim, ele foi libertado depois de anos no cativeiro e passou a comer de manjares do rei pelo resto de sua vida. Quando eu li aquela palavra, quando Deus entregou aquela palavra, eu fui tomada pela presença do Senhor. Ele naquele momento, através da vida do Joaquim, através do que aconteceu, Deus estava falando para mim. Depois de anos presa, você é liberada, você está sendo libertada. E a partir de agora, você vai comer de manjares. A partir de agora, vai ter provisão para você pro resto da vida. Só que a nossa fé, ela é tão fraca, a gente precisa tanto pedir em Deus, aumenta a nossa fé todos os dias, porque ao mesmo tempo que a gente crê, tem hora que a gente fica em dúvida no que a gente está crendo, não em quem, a gente não tem dúvida em quem a gente crê, mas será mesmo que Deus está falando comigo? Então eu fui tomada pela presença e eu lembro que eu chorava de alegria. Como assim? Ontem eu fiz uma oração de entrega, como que hoje Deus está me libertando? Eu estava entregue, eu já tinha entregado os pontos, estava tudo certo. Por que Deus estava fazendo aquilo? Aí eu comecei, mas será que não é só o Joaquim? Será que eu estou projetando o que aconteceu com o Joaquim na minha vida? Passaram-se alguns dias, eu não tinha contado isso para Rodrigo, eu estava vivendo isso com Deus, e eu não lembro quantos dias exatamente depois, mas uns 5 dias depois, provavelmente, eu fui para academia. Nessa época eu não tinha academia em casa, então eu estava treinando na academia do condomínio, e toda vez que eu terminava o treino, eu ia para a bicicleta e ficava ali fazendo meu cardio de baixa intensidade, que inclusive para vocês é ótimo. Se vocês querem emagrecer, faz a musculação normal, pesada, né? Bem pesada. E depois que você acabar a musculação, fica uns 40 minutos, 40, 1 hora, numa esteira, numa bicicleta,
de baixa intensidade, de boinha. O coração não é pra ficar... Não, de boinha, de boinha. Nossa, me ajudou a emagrecer numa velocidade. Juntou o jejum e fazer isso foi incrível. Então, assim, se você puder fazer. Então, eu sempre fazia isso. Terminava o treino de musculação e ficava na bike. Aí, nesse dia, fazendo minha rotina, eu ficava sempre ouvindo louvor ou alguma pregação. Nesse dia, eu tava ouvindo um louvor e tava fazendo a minha bike ali, de boinha, de boinha. De repente, eu ouço uma voz quase que audível. Não foi audível, mas era quase que audível. Falava assim: você está liberada a voltar. Beth, era assim: você está liberada a voltar. Eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar naquela bicicleta. E era um choro que você não é um chorinho de escorrer lágrima. Era um choro... E eu precisava sair daquela bicicleta e eu precisava gritar. E eu lembro que eu fui pro banheiro e eu me abaixava no banheiro e eu falava: Jesus, eu não acredito, porque eu amo fazer isso aqui, eu amo trabalhar, eu amo. Não é um peso pra mim trabalhar. E aí eu lembro que eu comecei a chorar. E eu liguei pra Rodrigo: amor, você não vai acreditar na minha vida, o que foi? Amor, eu fui liberada a voltar, amor, você acredita? E aí eu chorava, voltei pra casa. E aí eu lembro que eu fiz... Cuidado com isso que eu vou te contar agora. Mas se você em algum momento sentir, seja ousada. E eu lembro que no caminho, voltando pra casa, eu fiz um combinado com Deus, um voto com Deus. E a Bíblia diz: se você for fazer um voto e não cumprir, é melhor que não faça. Então, naquele momento, eu tinha muita consciência do que eu estava fazendo. Eu falava assim: Senhor, eu não sei com o que eu vou voltar. Não sei com o que eu vou fazer. Eu não conseguia mais falar sobre ganhar dinheiro no Instagram. Então, não tinha mais possibilidade de eu falar sobre o Midas, sobre voltar com Midas, porque Deus tinha tirado. Era como se, quando ele encerra uma estação, observa isso na sua vida. Quando ele encerra uma estação, não tem como mais você voltar atrás. Você pode tentar, você pode pensar: nossa, eu vou voltar a fazer tal coisa. Se ele encerrou, se ele marcou aquilo ali, deixa pra lá. Deixa, porque ele vai prover o novo. Deixa que ele vai fazer. E eu no carro ali dirigindo: eu posso voltar, mas eu vou voltar com o quê? Eu não vou vender espiritualidade. Como eu fazia live de oração pra vocês, eu podia pensar: nossa, vou vender um curso sobre Jesus com vocês. Eu falava: Deus, eu não vou fazer isso. Eu não vou. Eu não vou dizer pra vocês nunca, porque os planos de Deus são muito maiores do que eu posso imaginar, mas eu não quero fazer isso. E eu continuo reforçando com vocês: se isso que eu tô fazendo pra vocês eu tiver que vender, não faz sentido. Não faz sentido os dons que Deus derramou sobre mim, não faz sentido os dons que Deus derramou sobre a nossa casa, sobre as possibilidades que a gente tem de fazer dinheiro que não seja fazendo através do reino dele. Então, não faz. Eu não queria. Então, assim, mas na minha cabeça, o que eu vou fazer? Deus me separou 2 anos, me tirou 2 anos, não tem outra coisa que eu pudesse fazer. Como? E aí eu lembro que no carro eu falei assim, eu dirigindo e falando com ele, falando: Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer. Eu tô autorizada a trabalhar, mas eu não sei com o que eu vou fazer, mas eu só quero fazer um combinado com o Senhor. Eu falei: não importa o que eu vou fazer. Se em algum momento na minha jornada de vida aqui na Terra, o que eu estiver fazendo me afastar da sua presença, se o que eu estiver fazendo roubar o Senhor, o lugar do Senhor na minha vida, me tira tudo. Eu fiz esse voto com Deus. Por isso que eu tô te falando: cuidado. Eu falei: me tira tudo, porque eu não vou aceitar. Eu esperei no Senhor. Eu experimentei de um amor que eu nunca experimentei antes. Eu fui amada. Eu fui amada por alguém que não queria nada em troca de mim. Eu fui aceita quando eu mais te desprezava. Eu fui recebida de braços abertos pelo Senhor. O Senhor não me julgou. O Senhor não apontou meus erros. O mundo inteiro apontou. Mexe, quando eu aceitei Jesus na minha vida e Ele começou a pedir para eu falar do amor dele para vocês, para ir para o YouTube, para o Instagram.
Você não tem noção. Você não tem noção do quanto debocharam, do quanto desacreditaram, do quanto me diminuíam, de tudo. Vocês não têm noção, não têm noção. Será que é verdade? Ela tá fazendo isso porque ela vai vender um curso? Então foi muita gente desacreditando, tentando me diminuir. Mas ele nunca fez isso. Ele sempre se mostrou estando comigo. Quando eu retornei o caminho dele, ele não chegou para mim e falou: mas olha o que você fez. O mundo fazia isso. Ele nunca. Pelo contrário. O tempo inteiro era uma convicção dentro de mim, uma certeza dentro de mim. Como eu esperei por esse dia. Era como se Jesus estivesse falando para mim e para você. Como eu esperei por esse dia. Como eu esperei pelo dia em que você voltasse para os meus braços. Como eu senti saudade de você. Como eu queria minha filha do meu lado. Então eu simplesmente me entreguei de cabeça desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu entendi o que era esse vazio dentro de mim. Porque, vamos combinar, às vezes as pessoas escrevem assim: mas para eles é fácil buscar a Deus, eles têm tudo. É muito mais difícil. O problema da minha vida foi ter me afastado de Deus justamente porque eu tinha tudo. Então, por quê? Por que eu vou querer Deus? Eu tenho tudo. Agora, quando você não tem nada, é muito mais fácil. Você não tem nada. A sua esperança só pode estar em Deus. Quando você tem tudo, a sua esperança está no dinheiro. A sua esperança está no carro. A esperança está na fama. A esperança está no poder. Então é muito mais difícil para quem tem tudo buscar a Deus. Só que Deus permitiu com que eu tivesse tudo. E eu falo eu, porque Rodrigo, ele sempre estava buscando Deus. Ele falava: minha vida, vamos na igreja. Eu falava: igreja o quê? Fazer o quê na igreja? Minha vida, você não acha que a gente tem que rezar, tá mais perto? Amor, que saco, tá perto o quê? Eu tô bem, tô ótimo. Então, foi muito particular meu. E ele permitiu com que eu tivesse tudo, para que eu enxergasse que eu não tinha nada. Porque eu comecei a olhar, eu tenho tudo. Tenho carro incrível, a casa fenomenal. Tem todos os funcionários, não preciso fazer nada. Os nossos filhos com saúde. Casamento maravilhoso. Como assim? Que vazio é esse? Era ensurdecedor, é um negócio louco que eu não desejo para ninguém. Você queria ir para um final de semana, andar de barco, você queria fazer uma viagem, você queria fazer um jantar, você queria receber tudo. Então ele permitiu com que eu experimentasse de tudo para entender que eu não tenho nada. Você provavelmente está aqui porque alguma área da sua vida está faltando. Pode ser um financeiro, pode ser uma presença, pode ser um preenchimento. E Deus tem as formas de permitir essas coisas acontecerem para que a gente reconheça quem Ele é. Porque Ele é Pai, e o Pai quer o filho perto. O Pai não quer o filho longe. Ele fala que ele deixa as 99 ovelhas, quando você ouve, né? Tem música, tem canções, e tem o versículo que eu acho que está em Isaías, que fala, ele deixa as 99 para ir atrás de uma. Porque para ele você é importante. Só que a gente que vem crescendo em um lar muitas vezes que não foi tão estruturado emocionalmente, a gente tem a tendência de achar que a gente não é importante para Deus. A gente tem a tendência de achar que, não, fulano de tal é importante para Deus. Mas ele não está preocupado comigo. Ele nem tem olhar para mim. E isso é o inimigo trazendo vindo com armas pra gente poder não crer na nossa identidade enquanto filha e não crer em Deus como nosso Pai. E eu não tinha acesso a essas informações, mas eu tinha convicção de que Ele me amava. Eu tinha convicção. Então Ele não me acusou, Ele não apontou, Ele não me julgou.
Eu mesma, entre os meus pensamentos, que é quando o inimigo atua, ficava assim, não, mas eu não sou digna. Anos atrás eu estava falando, que Deus, que igreja o quê? Só que anos atrás de eu usar essa fala, que Deus o quê, que igreja o quê, eu era a menina que mais colocava o joelho no chão e pedia a Deus para mudar a minha vida. Olha como é difícil, como é fácil a gente se perder. Então, quando eu fiz essa oração, foi intencional. Quando eu falei no carro, eu falei, Deus, não me deixa, não me deixa. E eu tenho que estar o tempo inteiro em Deus, eu tenho que estar o tempo inteiro buscando, eu tenho que estar o tempo inteiro me entregando. Porque a Bíblia diz pra gente resistir ao diabo. Se ela diz pra eu resistir ao diabo, significa que de alguma forma, todos os dias, em todos os momentos, ele vai estar nos intrigando, nos futucando, para que a gente venha cair. Só que essa mesma Bíblia que diz resista ao diabo, ela diz maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Só que você concorda que se eu não mantiver um relacionamento com Deus, eu vou esfriando, eu vou me afastando. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, o que mais escreviam para mim? Ai, que saudade do primeiro amor. Aproveita, porque ele passa. E eu comecei a ficar intrigada. Eu falei, que primeiro amor é esse? O que essas pessoas estão falando, gente? Casado com meu marido, tô amando Jesus. O que significa isso? E eu não entendia. Eu acho que tem também, não tenho certeza, que falam sobre primeiro amor. Não sei, tô na dúvida. Primeiro amor nada mais é do que quando você tem um encontro com Jesus, quando você aceita Jesus na sua vida, você vive o seu primeiro encontro, o seu primeiro amor. E esse primeiro amor, para a maioria dos religiosos, não estou falando para os cristãos, para a maioria dos religiosos, isso tem um tempo e um prazo para acabar. É quase que como quando você... Tá, um exemplo. Quando você anda de avião, a primeira vez, numa executiva, numa primeira classe, você fica, uau! Eu lembro a primeira vez, nossa primeira vez foi em 2019, não tem muito tempo, 2019, 2018. Eu falei, meu Deus, até então, tá tudo bem, avião leva tudo pro mesmo lugar e eu sempre andei de econômica, tá tudo certo, nunca nem cogitava andar de executivo, mas quando você anda, você fala, meu Deus, tem isso aqui, que demais, nunca tinha experimentado isso, que incrível. Depois que você vai andando a segunda, que você vai andando a terceira, tipo, você começa, inclusive, nossa, não tem nem comida. Nossa, a cadeira não tá nem deitando. Você começa ainda a ficar chata. Se você não tomar cuidado, você começa, tipo... antes pra você aquilo era uau. Agora, de repente, tipo, cheguei aí. O primeiro amor, pra trazer uma forma bem lúdica pra você entender, o que a maioria dos religiosos falam é isso. Você tem o primeiro encontro, você fala, uau, meu Deus. Jesus me ama, Jesus falou comigo, Jesus me tocou. Aí o tempo vai passando, você vai ficando indiferente. Beleza, fui ali na igreja, tive um arrepio. Tudo bem, já entendi, eu sou salva, busco não pecar, mas tá tudo bem, vamos seguindo a vida. Acabou o primeiro amor. É isso que as pessoas falam. Então, quando você vê alguém começando a caminhar com Jesus, às vezes uma pessoa de figura pública, você, uau, depois acabou. Mas eu não tô falando como pessoa, porque eu não vejo se tem alguém que acabou. Mas as pessoas falavam isso e eu ficava, não, eu não aceito. Aí eu fui buscar entender o que era, eu não aceito. Todos os dias eu busco Jesus como se fosse a primeira vez. Todos os dias eu tô falando com Ele como se fosse a primeira vez. Todos os dias eu quero estar com Ele como se fosse a primeira vez. E vão fazer 5 anos, 4 anos, foi dia 3 de janeiro de 2021. A gente tá em 24, 3 anos, vai fazer 4 anos, né? Não sei, sou muito ruim de data. Não acabou, não passou. Então não aceite viver na mornidão com Jesus. Não ache que o que você está vivendo aqui nesses dias de jejum, nesses dias de live, são limitados a esse dia e essa live. Quantas vezes eu fui tomada pela presença dele, de cair no chão, de não conseguir ficar em pé no meu chuveiro, no meu banheiro. Quando Jesus me deu uma direção, que eu tô fugindo igual o Daniel. Foi Daniel? Foi. Não, igual o Daniel, igual o Jonas. Que eu tô fugindo igual o Jonas. Quando ele deu essa direção, foi no meu banheiro.
Eu tava de boa. Ele falou como era para eu fazer, a quantidade de pessoas, onde, como, a direção inteira de como vai ser. Foi no meu banheiro. E eu falava, eu não quero, não quero, não quero, não quero. E tem 1 ano, vai fazer 2 anos que eu tô fugindo. Não, mas não é que eu tô fugindo. Senhor, você sabe que eu não tô fugindo. Eu tô só discernindo o modo, entendeu? E o tempo exato. Porque você vai receber direções de Deus, e eu achava... Olha, isso é muito bom pra você. Quando ele me deu a direção do que era pra fazer, eu vou te contar o que é um evento presencial para 5.000 pessoas. Então, eu já tô contando, eu gravei um vídeo nesse dia, ele falou que era para eu fazer um evento presencial, que eu podia vender o ingresso, né, tipo, pra pessoa, a entrada, mas eu não poderia vender nada lá dentro, tipo, não poderia vender uma mentoria, eu não poderia vender a academia do jejum, é um evento para poder evangelizar as pessoas. E que se faltar dinheiro, porque evento é muito caro, por exemplo, quando a gente fez o Adriana Convida em 2019, o custo do evento foi R$1.800.000. Só que o evento se pagou. Então, o ingresso pagava o evento, entendeu? E aí, eu falando de empresa para vocês, de negócio com vocês. Mas ele falou assim, se faltar dinheiro, pague do bolso de vocês. Mas esse evento não é para vocês fazerem dinheiro. Então, ele deu essa direção e eu tô fugindo. Mas não é que eu tô fugindo. Eu tô fugindo, mas eu também não tô fugindo. Eu não me sinto confortável de estar num palco. Entendeu? Eu me sinto muito confortável de estar aqui com vocês. Nossa, pode ter quantidade de pessoas. Agora, estar num palco é tipo... Só de falar eu fico meio sem ar. E eu fico assim, Deus, mas tem tantas pessoas, maravilhosas, tem pessoas que querem, pessoas que dariam tudo para estar fazendo um evento presencial para 4, 5 mil pessoas. Por que eu? Então, eu comecei a buscar em Deus assim, eu já tenho o evento desenhado inteiro, quem vai, como vai ser, tal, mais ou menos, não faço ideia assim do custo do evento, provavelmente a gente vai ter que colocar dinheiro do nosso bolso, tá tudo certo, quanto a isso não tem problema. Só que eu tô assim, Deus, eu preciso saber o tempo, porque Deus muitas vezes vai te dar revelação. Por exemplo, Ana, Juliana, você vai mudar de cidade, eu vou te levar para um lugar, já vai preparando, já vai organizando a sua vida. Vai organizando a bagunça que tá, porque eu vou te mudar. Você não vai ficar nesse lugar. Aí você começa a se mover, porque você ouviu a direção de Deus. Só que você começa a achar que é agora. Mas muitas vezes a direção que Deus te dá não é para agora. Por isso que você precisa discernir o tempo, o modo e o como. Então, eu tenho promessas de Deus na minha vida, Rodrigo tem promessas de Deus na vida dele, e a gente tem promessas de Deus na nossa vida, no conjunto, que eu tenho certeza que Deus vai cumprir, mas não vai ser agora. E sabendo da promessa dele, sabendo da direção dele, o que eu faço? Eu me preparo. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho me preparado. Eu tenho buscado. E tem pessoas que sabem dessa direção que Deus me deu no meu banheiro. E essas pessoas estão, vambora, você tem que fazer. Porque realmente, minha besta, pra ser bem sincera, eu estalo o dedo, eu faço esse evento acontecer. A gente tem equipe, a gente tem time, a gente tem organização, a gente tem dinheiro, a gente tem tudo. O que hoje, vamos combinar, o que hoje me impede de fazer? Não tem. Eu pego um voo pro Brasil, chego em 8 horas, faço o evento e venho embora. Mas tem o tempo certo, o como, o quando. E é isso que eu estou buscando em Deus. Eu tinha me equivocado, quando ele me deu isso no banheiro, foi em novembro. Eu tinha me equivocado achando que isso era para março. Foi chegando janeiro, fevereiro, não fui sentindo, sabe, aquela paz, aquela direção. Aí eu lembro que eu fui conversar com o Leandro Barreto, o pastor da nossa igreja, e fui conversar com o Rafael Conrado, que é um pastor em Kansas City, que é muito amigo. Fui conversar com os dois, e os dois falaram a mesma coisa. Você tem que discernir o tempo e o modo. Às vezes Deus vai te dar uma direção, ela vai se cumprir, com certeza. Se Deus falou, ele vai cumprir.
Ele é fiel. Quem muitas vezes age com infidelidade somos nós, mas ele não. Se ele falou, ele vai cumprir. Só busca nele o tempo certo, a forma, o quando. Então, isso vai fazer 2 anos. Era março ano passado, março agora, vai fazer 2 anos. E eu cheguei a ouvir todo mundo, vamos lá, então vamos marcar março agora, no Dia das Mulheres. Falei, calma. É maio ou março, não lembro. O Dia das Mulheres. Falei, calma, ainda não senti. Porque eu sei que quando Deus falar, é agora, eu vou como um furacão. Mas se você tá na dúvida, agora eu tô falando com você. Se você tá na dúvida, não se mova. Não se mova. Porque quando é Deus soprando, você vai ser conduzida. Você vai ser empurrada. Você querendo ou não querendo. Você vai ser empurrada. Se o seu marido não quer mudar, ou se você não quer mudar, converse com o seu marido e fale, olha, eu não tenho paz. E você pergunta ao seu marido, você tá com paz? Porque as coisas de Deus vão estar alinhadas entre marido e mulher. O marido precisa estar em oração também. Deus não é um Deus de confusão. Então ele nunca vai te mover de um lugar para o outro sem que os dois estejam alinhados. Nunca, 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 nunca. Precisam os dois estar de acordo, os dois estarem em paz. Deus tem soprado algumas coisas novas para mim e para Rodrigo e a gente está em oração, a gente não está se movendo. O que a gente está fazendo, a gente está orando para ter convicção de que é o Senhor e de qual é o tempo, como é o modo. Agora, se eu sou uma pessoa impulsiva, se eu sou uma pessoa inconsequente, eu começo já a agir sem antes ter certeza que realmente é a direção do Senhor. Pode ser que seja devaneios da minha mente, pode ser que seja devaneios da mente de Rodrigo. É muito improvável? Que seja. Tenho 99,9% de certeza que é do Senhor. Mas eu tô sondando nele, porque eu sei como ele conduz. Ele empurra, ele abre portas, ele direciona. Você quer ver várias pessoas que vêm morar nos Estados Unidos, por exemplo, que a gente conhece. Tem pessoas que vêm pra cá, Beth, sério. A pessoa que vem sem a direção de Deus é surreal. A pessoa passa cada situação que você fala assim, não é possível. Não tem como. Agora, pessoas que você ouve que vieram com a direção de Deus, ela chegou aqui com casa, com carro, com emprego, não falta trabalho, ela fica lotada de trabalho, que aí começa até a correr o risco de perder a presença de Deus, porque passa a não priorizar a Deus e começa a priorizar o trabalho. É incrível a discrepância de quem vem na direção de Deus e quem não vem na direção de Deus. E aí muitas vezes você fala assim, não, mas nossa, parece que Deus está brincando comigo, porque as coisas para mim só ficam difíceis. Não. É você que precisa reajustar a rota, porque quando você tomou a decisão e tomou a direção, você não consultou a Deus. E agora você quer colocar na conta de Deus aquilo que você fez, a escolha que você tomou sozinha. Então, ainda que leve tempo para ele te responder, o conselho que eu te dou é não se mova até ele falar, até ele direcionar, até ele empurrar. Porque o que Deus promete, o que Deus fala, ele sustenta e ele paga a conta. Agora, o que você faz por você mesma, a conta chega para você e muitas vezes ela chega pesada. Pesada. Então, se você está fazendo algo que está pesado, para um pouquinho. Se o que você está querendo tá te causando ansiedade ao invés de descanso, para um pouquinho. Desacelera um pouco. Você não vai perder nada. Lembra que o seu pai é o dono de tudo. Não tem dificuldade para o Senhor. Não tem. Beth, ele faz assim. Ele muda a sua história completamente. Completamente. Se Deus quiser agora tocar você e mudar a sua história inteira, ele faz. Mas eu te garanto que ele não vai fazer isso sem antes preparar o seu coração e colocar no lugar certo. Porque ele não vai querer te perder. Ele não vai. E por isso que você precisa querer estar com ele mais do que tudo. Porque senão você esfria.
E aí quando você estava ouvindo a direção de Deus, quando você estava se conectando com a presença de Deus, aprendendo a ouvir Deus, você vai lá e se afasta. E muitas vezes você se afasta por bobeira. Você se afasta porque chegou uma amizade nova, porque está rodeada de pessoas que não te elevam, e aí são pessoas que vão te puxando e vão te tirando do lugar santo. São coisas que você vê, que ativam coisas em você que não deveriam estar ativando. São situações que você muitas vezes vive e que ativa algo ruim em você e que você precisa dar um basta. Então é o tempo todo você buscando a Deus, para que você consiga ouvir dele e consiga discernir o tempo certo, o modo, a forma. Quando eu entreguei aquela palavra para vocês na segunda-feira sobre mudança, eu não lembro exatamente como foi, mas eu só lembro que uma frase eu falei: não é agora. Foi algo assim, né? Não é o momento. Organiza a bagunça. E agora o Senhor está me direcionando aqui. A promessa que eu te fiz, eu vou cumprir. Só organize. Organize primeiro. Eu preciso muitas vezes, Beth, pegar um papel e escrever quais bagunças na minha vida eu preciso organizar. Às vezes o meu modo de pensar, às vezes o meu modo de falar. Eu sou uma pessoa muito legal, muito legal. A gente se diverte. Só que quando eu sou muito séria, eu sou muito séria. Quando eu vou resolver coisas profissionais, eu sou muito séria. Eu não grito, mas eu sou muito firme. E muitas vezes as pessoas ficam com receio de falar comigo. Se eu marco uma reunião com alguém do time, a galera já vai meio assim: não, gente, mas eu sou firme. E às vezes eu peço: Deus, me dá doçura. Me dá uma... Mas eu não sei. Tô te falando, tô confessando pra você. Mas é que eu sou firme, é certo, é errado. Eu gosto, eu não gosto. Mas muitas vezes eu paro pra refletir sobre como eu sou, sobre como eu ajo, sobre como eu falo. O meu jeito colérica. Ontem eu tava no carro com o Rodrigo, a gente tava fazendo reunião de trabalho, ele tava indo buscar a Larissa. Aí a gente tava no caminho do aeroporto e tá Rodrigo aqui tranquilinho dirigindo e tá eu gesticulo muito. Só que eu não tava brava. Não, amor, porque tem que fazer tal coisa. E eu assim, ó. Aí o Rodrigo falou: minha vida, passou um carro de brasileiro, agora reconheceu você. Viu você gesticulando, devia achar que você tava brigando comigo. Eu falei: ai, tô nem aí. Não tava brigando. Sim, fala assim, entendeu? Então assim, Deus dá mais doçura. Deus traz uma forma nova de falar. Antes eu explodia, tipo, minha cabeça. Antes eu tinha que dar soco nas coisas pra passar minha raiva. Eu já não tenho mais que fazer isso. Já sou uma pessoa mais mansa. E tudo isso eu fui pedindo em Deus. E eu não agi assim porque eu queria, mas muitas vezes me foi ensinado assim. Via meu pai estressadíssimo, meu pai ficava vermelho, ele fica até hoje, quando ele tá. Então eu aprendi que a forma de trabalhar era isso. Como que não pode ter irritação? Como que não pode ter uma loucura para resolver? E eu fui pedindo a Jesus. Então às vezes você vai precisar pegar um papel. Deus, me ajuda. Deus, não me permita. Outro dia, Rodrigo estava fazendo joguinho de futebol, a gente tem que acabar, puxa vida. Não, mas eu vou ter que entrar de novo, eu vou poder orar com vocês. Só isso aqui, porque eu acho que Deus vai falar com vocês em relação a isso. Rodrigo Filho, ele tá adorando jogar futebol em casa, sozinho. E ele fica chutando a bola. Aí Rodrigo, pai, isso foi anteontem. Rodrigo, pai, tava resolvendo alguma coisa. Tipo, era uma coisa muito importante do Army. E ele tava mandando, e aí Rodrigo, o filho, eu tenho que ficar falando assim, Rodrigo pai, Rodrigo filho. Rodrigo filho foi lá e falou assim: papai, olha aqui um drible lá que ele fez com o futebol. Aí Rodrigo falou: filho, papai tá ocupado, eu já vou ver. Realmente, Rodrigo, filho, estava errado. Porque se o papai tá ocupado, ele tem que esperar o papai desocupar. As crianças precisam aprender esse tempo. Só que aí Rodrigo tava ali terminando. Aí Rodrigo de novo falou: papai, olha. Aí Rodrigo vai e fala assim: tá, vou olhar. Aí Rodrigo continuou no celular. Aí o filho, né, falou assim: puxa, papai, você nem tá olhando. Beth, eu tava do quarto ouvindo tudo isso. Meu coração
ele partiu num nível. E Rodrigo, pai, não percebeu. E realmente o pai estava ocupado, mas o filho estava pedindo a atenção do pai naquele momento. Pediu uma, pediu duas, pediu três, na terceira ele falou, tá, tô olhando, e não olhou. Ele falou, papai, você nem tá olhando. Então olha só o desafio que nós hoje enfrentamos e que os traumas que os nossos filhos vão ter no futuro vão ser diferentes do que a gente teve. Então, antigamente, a gente reclamava o quê? Nossos pais trabalhavam muito, não tinha tempo. Os nossos filhos, no futuro, vão reclamar, meus pais estavam dentro de casa, mas eles não me olhavam. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter. Olha a atenção que a gente tem que ter redobrada. Então, muitas vezes, você vai ter que anotar aqui de ajustes na sua rotina que você vai ter que fazer. De ajustes na sua vida que você vai ter que fazer. O que está te roubando da sua família? O que está te roubando de Deus? Quais são as distrações que tem te tirado? Porque muitas vezes vocês reclamam de não ouvir a voz de Deus porque vocês não param para ouvir a voz de Deus. Não é porque Ele não fala. É porque vocês não param. E aí é muito confortável para nós colocar a culpa em Deus. Ou então, porque um dia que você faz uma oração e você não sente nada, você acha que Deus não quer falar com você. A Bíblia diz que em muitos momentos a gente vai ter que oferecer um culto racional a Deus, que é o que? É quando eu não sinto, quando eu não vejo, quando eu não sinto arrepio, não sinto emoção, mas eu continuo ali, orando, falando, buscando, até que Ele venha. Até que Ele venha. Então, não vai ser sempre que você vai orar, que eu vou orar com você, que você vai chorar, e se você não chorou, não significa que você teve menos da presença. Pelo contrário, Ele diz, busque-me, bata na porta, que eu vou abrir. Busque-me, que você vai encontrar. Eu me farei ser achado por você. Ele diz isso pra gente. Então, a gente está acostumado a ser enganado pelos outros, a outros não cumprirem o combinado, e a gente coloca essa conta em Deus. Não, você está projetando suas amizades, você está projetando suas experiências num pai que é perfeito, que não mente, que não engana, que está sempre feliz. Ele está sempre feliz, ele está sempre alegre, ele nunca está mal-humorado, ele nunca está te punindo. Não, muitas coisas que você vive, que eu vivo, são consequências dos nossos atos. São consequências da nossa atitude. Teve um dia que eu fui comer num café aqui, eu fui fazer uma reunião, na verdade, não fui comer. Eu vou abrir outra live pra gente poder orar, tá? Eu fui fazer uma reunião, e aí o horário, como aqui tudo é muito longe, tudo é 30, 40 minutos. Eu sabia que já ia dar o horário de eu fazer minha segunda refeição do dia, do jejum. Eu peguei e levei minha comida. Esse lugar só tem croissant, essas coisas. Então, até chegar lá ia dar um tempo de eu comer. E eu levei minha comida. E aí eu lembro que eu gravei. Lembro até hoje disso. Eu gravei pra vocês. Eu falei, Beth, aqui, trouxe minha comidinha, tô aqui comendo num café. Aí eu levei uma proteína e pedi pra eles baterem um shake pra mim, adicionando minha proteína. Aí fui, mostrei e tal. No outro dia, umas meninas de um Instagram, eu não tava sabendo disso, fiquei sabendo disso agora porque uma Beth me encontrou na rua e me contou isso daí. Isso já tem quase um ano. Uma menina foi para esse mesmo café no outro dia, ela tem alguns seguidores assim, e ela foi e debochou. Ela falou assim, porque quem que vem para um café e traz coisa para comer, por que não comeu em casa? Tipo, debochando de mim. Eu nem fazendo ideia da existência dela, nem se ela fez, eu nem vi. Se é verdade, eu só fiquei sabendo por causa de uma seguidora que me contou. Ela foi e debochou, tipo, a troco de nada. Sabe aquela coisa assim? Eu não diria que é uma pessoa insignificante, porque é muito rude falar assim, mas tem gente que não sabe da sua existência, tem gente que não sabe da minha existência, como tem pessoas que eu não sei da existência. E ela fez um deboche, tal, resumo. No outro dia, aí a menina me contando, né, a seguidora me contando, ela foi andar de bicicleta e ela se quebrou inteira. Ela caiu, se machucou inteira. Seria muito sujo e muito pequeno da nossa parte achar que Deus
fez isso com ela. Nunca pensem nisso. Nunca pensem que uma pessoa se acidentou, uma pessoa está passando por uma doença, uma pessoa está passando por algo e foi Deus que quis. Não pense isso. Porque senão você reduz a nada o nosso Deus. O nosso Deus é amor, o nosso Deus é perfeito. O nosso Deus é misericordioso. Você está pecando aqui agora com qualquer pensamento, Ele está te perdoando imediatamente se você tiver um coração arrependido. Então não olhe para Deus como um Deus vingativo, como foi ensinado para a gente. Porque Ele não é. A gente erra, a gente vacila, a gente se arrepende, Ele nos perdoa. Só que muitas vezes a gente vai viver consequências dos nossos atos. Então, se eu roubo alguém, se eu vou roubar alguém, amanhã eu sendo roubada, não foi Deus que quis. Eu estou apenas colhendo daquilo que eu plantei. Então, se eu minto para alguém e amanhã eu estou sendo enganada, não foi Deus. Sou eu colhendo aquilo que eu plantei. Então, sonde muito as suas atitudes. Sonde muito seu coração. Você quer ver quando eu percebo que eu estou sentindo inveja de algo ou de alguém? Porque existe isso sim em nós muitas vezes, principalmente quando nós estamos fracos em oração. A primeira coisa que eu falo, Deus, por favor, tira essa inveja do meu coração, Pai. Eu não quero sentir isso. Não é meu. É minha alma, é o meu coração que é enganoso. Então eu estou o tempo inteiro em oração com o Senhor porque eu não quero esses sentimentos dentro de mim. Quando eu estou com raiva de alguma coisa, Deus, tira essa raiva de mim. Por que eu estou sentindo raiva? Não tem motivo. Às vezes você vai sentir sem nem querer. Às vezes pode ser um registro na sua memória de algo que você viveu e você está ali e você fala, por que eu estou sentindo isso? Não se preocupa, só fala, Deus, por favor, tira isso de mim. É levar o seu coração cativo a Cristo o tempo inteiro. É tratar as pessoas com amor, ainda que elas te tratem com rancor. É parar de ser impulsiva, é parar de ser reativa. Ah, me tratou mal, vou tratar também. Não, quebra a pessoa tratando com amor. Quebra a pessoa tratando com amor. Dri, mas eu não consigo. É um bom momento para você exercitar. Pedir ajuda a Deus. Agora eu vou fechar aqui com vocês e vou entrar de novo para orar por você. Então não sai, volta aqui, tá? Vou fechar, porque senão vai acabar a nossa live. Espera aí que eu vou orar por você.